Quem vai participar dessa live hoje é o Wagner Cassol. Ele já é palestrante e também, se não me engano, é empresário, mas ele vai contar um pouco mais a história dele aqui. A gente se conheceu num evento em São Paulo, no PPG Experience, que é um evento voltado para palestrantes. Principalmente aqueles que são alunos da Tati De Angela, que ela é palestrante e também hoje forma novos palestrantes. E apesar de ele já ser palestrante, ele estava lá também se aperfeiçoando, porque a comunicação é isso. A comunicação é um constante aperfeiçoamento, assim como um atleta. Eu gosto muito de fazer essa analogia com um atleta. Se eu quero aprender a nadar, mas eu sempre estou olhando os livros, eu entendo os movimentos, eu sempre estou olhando competições na televisão, mas nunca de fato me jogo na piscina. A comunicação é isso. Se a gente entrar no mar, se a gente entrar na piscina, se a gente sabe boiar, o básico, a gente não morre afogado. Na comunicação, se tu sabe falar, sabe escrever, sabe se comunicar, tu também não vai passar grandes fiascos. Mas, claro, que quando a gente treina, a gente pega técnicas e treino, a gente fica muito melhor. Eu vou chamar algumas pessoas aqui para convidar, para avisar que eu já estou ao vivo, para participarem aqui da live também, para assistirem e ir pegando as dicas. É muito mais troca. Inclusive, agora há pouco, só vou puxar aqui. Agora há pouco eu recebi um depoimento da Dani da semana passada e ela disse o seguinte: Oi Martinha, tudo bem? Deixa eu te contar. Depois da sua consultoria, eu foquei nos meus roteiros. Insisti treinando nos teleprompters. Senti que com a sua ajuda eu consegui fluir a comunicação. Agora é continuar treinando mais e mais. Obrigada pelas dicas. Isso, a ideia são dicas. Aqui eu tenho duas intenções. O Wagner já chegou, já vou chamar ele aqui. Eu gosto de falar sozinha. Então, quando eu percebi isso, se eu tiver sempre alguém aqui, vai ser mais fácil para eu me comunicar, porque a comunicação é troca. E a segunda intenção é justamente poder contribuir ainda mais com outras pessoas nessa troca. Oi, Wagner, tudo bem? Oi, Martina, tudo jóia, tudo tranquilo, e você? Tudo bem também. Tá conseguindo me ouvir bem? Estou conseguindo te ouvir, mas não estou conseguindo te ver, mas tudo bem, não tem problema. Não tá conseguindo me ver? Não, Não, mas calma. mas eu acho que o pessoal está te vendo. Calma aí. Não, mas tem que me ver. Como Pois não tá é, conseguindo me ver? tá tela Mas preta. deixa eu ver quem tá chegando aí. Pode dizer aqui pra mim se tá conseguindo me ver ou só tá vendo o Wagner, tá conseguindo ver os dois ou só um. Quem tá chegando poderia dar esse feedback, por favor? Porque eu tô te vendo normal. É. Não, gente, comunicação, ó, vejo os dois. Eu não, Calma aí. eu não consigo te ver, não, mas tá Gente, como assim estranho. comunicar? Comunicação não verbal, contato visual. Mais de 60% da comunicação é não Pois verbal. é, É importante que você me veja. como é que eu vou Não, saber as suas expressões agora? exato. Será que não é a tua câmera, alguma coisa na tua câmera? Eu não sei nem onde mexer Não, aqui para testar isso. não é, não Nenhuma é na minha câmera, solicitação não. aqui foi. É porque tá todo mundo já me vendo. Eu vou, então, deixa eu só fechar. Não, não é encerrar o vídeo, calma aí. Deixa eu só ver uma coisa. Tenta só fechar Não, é a importante sua essa câmera e troca. abrir ela de novo. Sem fechar, sem encerrar a transmissão. Uma coisa aqui. Vamos lá, partes técnicas. Eu Normal. tirei, deixa eu remover. Tá, por enquanto eu te tirei. Deixa eu ver aqui a câmera. Agora eu fechei a câmera, agora eu abri a câmera. Não, minha câmera tá aberta. Vou te convidar de novo. Pronto, convite enviado. Te convidei de novo, vamos lá. E Então, agora? não, eu continuo sem te ver. Tela Ó, preta. agora eu fechei a câmera e abri a câmera.
Olha, que estranho, porque... Não, aqui é invertendo, não. Marileide Cassol, será que é minha parente? Ó, Acabou de ai, que pena que tu não tá entrar aí. conseguindo me ver. Tô, infelizmente. É, Renata, Olha lá, o se Renato aqui falou que aparece os dois. é, mas eu realmente não consigo, infelizmente, não consigo te ver, Martina. Não sei o que. Não é nada de configuração aqui, não. Não Que sei, mas ironia, assim, ironia do assunto, né? Os desafios da comunicação. logo Agora tu hoje, fechou a câmera para né? mim, abriu Tava testando ela aqui. uns dos desafios, questões tecnológicas. Mas eu acho que a gente pode ir conversando. Mas na sua tela aparece você e eu? Sim, tô te vendo normal. Né? Fica pela metade, eu tô na parte de cima e tu tá na parte de baixo. Estranho, eu não, Esse não realmente é eu não algum, consigo te ver. esse não é alguma aproveitando que você falou, é, eu não sei se é alguma configuração aqui, porque aqui minhas câmeras estão abertas. Ó, vocês dois normal por aqui. É, Ah, a gente tá normal, né? Bom, Marileide está falando que é casada com a Ayrton. Ayrton, tá lá de Biraiaras. encontrando É, parentes estou aí. encontrando parentes por aqui. Olha só. Olha só, O Ayrton é meu primo. olha que curioso. Que engraçado. Como este Demais. mundo é pequeno. Mundo pequeno, tá vendo como é? É verdade. Wagner, vamos começar? Porque tem uma coisa Vamos. que eu fiquei bem. Quando tu trouxe, né? A ideia que, como eu estava comentando, ela tem duas intenções, tem dois objetivos. Um é pessoal, um objetivo é pessoal, e o outro é coletivo. E esse objetivo pessoal é que eu não gosto de falar sozinha. Então, é a troca. Eu gosto de ter essa troca, essa conversa. Porque eu acho que eu Sim. sempre, qualquer conversa, eu aprendo e ensino, ensino e aprendo. Aham. Então, sempre tem essa troca. Sobretudo contigo, que já é um palestrante. Nós nos conhecemos num evento para palestrantes. E eu queria te pedir para contar um pouquinho da tua história. Como que se tornou palestrante? Como é que tu chegou lá? E quais foram os teus desafios nesse caminho? Para que nessa troca, o que a gente poderia trazer de sugestões para quem quer, ou seja, falar no digital, ou seja, falar mais no Sim. presencial? E conte a tua história. Ah, muito legal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Wagner Cassol, sou especialista em inovações tecnológicas, sou formado em tecnologia da informação e tenho 26 anos de sala de aula, 26 anos como professor, trabalhando com educação de jovens e adultos, e a andragogia é uma coisa que me fascina muito porque você está lidando com pessoas que têm uma bagagem, que têm um histórico, que têm uma uma estrutura de vida que leva para a sala de aula. Isso é muito legal porque a gente vai trocando com os adultos e a gente tem toda essa possibilidade de crescimento, né? Tudo muito rico, os diálogos são muito ricos. E aí eu, como sempre trabalhei em sala de aula, 26 anos trabalhando com isso, eu decidi entrar mais profundamente na área de palestras. Assim, eu como professor já palestrava há bastante tempo, né? E nunca foi muito fácil, assim, para mim, porque eu não tinha uma bagagem de professor, eu não tinha uma formação acadêmica para isso. E aí, quando eu comecei a dar aula na área de tecnologia, dava cursos básicos, cursos avançados de informática, eu sofria muito com a questão da comunicação, né? Aquilo que a gente já Mas conhece. isso só no público, isso no presencial ali, né? Só no presencial, né? Tá. Nós estamos falando aí de uma época que a internet estava bem no início, nos primórdios. Então é aquela Sim. coisa que a gente sabe que para se comunicar com o público, quem não tem uma estrutura, quem não tem um conhecimento técnico para isso, quem não está preparado para isso, a mão fica suada, respiração fica ofegante, a gente entra num processo de adrenalina, de estresse, né? Então, as minhas primeiras entradas em sala de aula eram muito estressantes. Eu tremia muito. Apesar de ter o conhecimento técnico,
sobre o assunto, mas eu não tinha o conhecimento da oratória, de conseguir me comunicar com os alunos, de saber me Uhum. expressar de uma forma tranquila, né? E aí, ao longo E desses na época anos, tu a gente vai chegou, aprimorando. e na época tu chegou a fazer algum curso, procurou algum aperfeiçoamento em oratória e comunicação, quando tu percebia todos esses desafios, o suor, o nervosismo? No início, onde eu estava ministrando esses cursos, não tinha isso, né? Não tinha Uhum. nem curso disso, a gente nem não tinha acesso a esse tipo de treinamento. E aí, lógico, depois, com a internet, a gente vai buscando, vai se aprimorando, vai estudando, né? E aí foi quando eu resolvi entrar mais especificamente na área de palestras, porque como professor, a gente sempre é chamado para palestrar aqui, palestrar ali, Sim. participar de algum evento, né? Mas não com todo aquele critério, com toda aquela formação que a gente aprende dentro do PPG, que é o curso da Tati, né? A Tati De Angela. Uhum. E assim, no momento que a gente começa a entender as minúcias, os detalhes da comunicação, do palco, da postura, do gestual, aí a gente vai se lapidando, a gente vai Sim. melhorando. Então, é um processo mesmo de crescimento. Não acontece Uhum. da noite para o dia. É, não, é bem desafiador. E uma coisa que eu até coloquei hoje nos stories que eu queria muito te perguntar, porque como tu tem muito essa bagagem, essa experiência do presencial, como é que está sendo para ti? O que que tu sente de diferente do presencial para o online? Como é que tá isso? Como é que tá esse processo? É uma pergunta muito interessante, porque no presencial a gente tem o contato da comunicação não verbal, aquilo que a gente começou a falar logo no iníciozinho da live, né? Uhum. Comunicação não verbal. Eu tenho expressões faciais, eu tenho gestos, eu tenho olhares, eu tenho respiração. Então, tem uma série de coisas que acontecem no presencial, né, que não acontecem no digital. Por exemplo, eu até estava fazendo uma live ontem com a Angélica Sá, e aí eu estava falando sobre isso. Quando a gente está numa sala de aula, às vezes a gente está passando um determinado conteúdo, tá fazendo uma troca de conhecimentos ali. O simples fato de você observar os alunos depois que você passa uma informação, eles não precisam nem falar nada. As expressões corporais falam por si só, porque você percebe exatamente aquele aluno que compreendeu, aquele aluno que não compreendeu, aquele aluno que está boiando, né? Uhum. Porque a gente tem uma série de expressões corporais e de movimentos, de olhares e tudo, que você percebe quando alguém está compreendendo a mensagem que está sendo transmitida. No presencial, a gente tem muito isso. Agora, no Sim. digital, é muito mais complicado. Assim, no digital, não presencial, vamos falar assim, que nem agora. Eu estou falando contigo e não estou te vendo, eu não consigo saber as suas Uhum. expressões, como é que você está reagindo ao meu diálogo. Então, isso, de certo modo, me limita a algumas coisas que eu gostaria de trabalhar. Então, você faz um curso online, por exemplo, que as Uhum. pessoas estão no digital, mas não é ao vivo, não é algo que você tem uma troca de olhares e tudo mais, fica muito mais difícil de compreender o que, que a pessoa está entendendo da mensagem que está sendo transmitida, né? Sim. Sim. Inclusive, isso acontece até no WhatsApp, né? O simples fato de eu escrever uma frase em caixa alta, a pessoa pode interpretar lá do outro lado como um grito, né? Ou estou Uhum. falando alto com ela. Sim, sim. E eu pergunto isso porque no final do ano passado eu justamente entendi qual que era o meu desafio. Aham, Porque eu sou também do presencial, da sala de aula, de justamente saber muito bem pegar aquela expressão do aluno e olhar para ele e perguntar: Fulano, o que que tu não entendeu? E ele até se assustado. Eu disse: Nossa, mas como é que tu sabe que eu não entendi? Eu sei, pela tua exato. expressão facial, eu vi que tu estava com dúvida. Qual que é a tua dúvida? Porque tem aquela questão que o aluno, às vezes, ele é tão tímido, tão envergonhado, Uhum, que ele não pergunta. Ele fica exato. na dele. Então, Sim. o presencial, ele te dá uma riqueza de detalhes Aham, que o digital aqui não traz. E daí aqui a gente fica nessa tentativa de chamar a atenção e também na tentativa
de engajar, de conectar. E eu fui pesquisar, né? Quando tu sugeriu essa troca dos Uhum. desafios da comunicação, eu pensei, quais serão os top 5, né, desafios da comunicação hoje em dia? E dentro dos 5 maiores pesquisados, é justamente conseguir fazer um engajamento, uma conexão com as pessoas no digital. Porque Sim, foge da nossa informação, da sim, comunicação, mais de 50% da comunicação. Né? As claro, pesquisas mais atuais estão falando em 60%, que é o não sim. verbal. E depois que eu tomei essa decisão de fazer essa live, ter essa conversa, ter essa troca, porque daí eu Aham. consigo ver, e a outra pessoa, teoricamente, né, ironicamente, hoje tu não está conseguindo viver, Não e era consigo. justamente sobre isso que eu queria falar. E assim, gente, isso não é possível que eu não está conseguindo me ver justamente num dia que eu queria falar sobre esse desafio da comunicação, que é não ter a comunicação não verbal, né, de ter essa Olha que, comunicação visual é, aqui presente, que a gente tem essa olha que possibilidade, às vezes. experiência que a gente está vivenciando aqui, porque eu realmente estou num desafio aqui, tentando assimilar é, formas diferentes que você está se comunicando comigo, eu só consigo a comunicação auditiva nesse momento. Uhum. É, então, pegando, né, se pegar os estudos aí, tu tá tendo em torno de 40% menos até de Sim. informação daquilo que eu tô falando. Olha que louco que é isso. É, é. Mas E assim, eu ainda tô inconformada que tu não tá conseguindo me ver. não, mas tá tranquilo. Eu tô conseguindo administrar bem isso aqui. Agora, assim, quando a gente está num palco, por exemplo, que você está diante de uma plateia aí de 200, 300, 400 pessoas, mesmo que você não consiga estar olhando para todas elas, né, Uhum, no momento, mas eu procuro ao máximo estar me conectando com essas pessoas no palco, olhando no olho, observando os movimentos, como que as pessoas estão reagindo às minhas falas, né? Então, o que uhum, você falou faz muito sentido, porque o interlocutor, que seria essa troca que a gente está fazendo aqui de comunicação, no palco não tem. Ou tem, mas é muito pouco, muito pequena a troca, acaba né? Então, sendo a gente distante, é né? distante e a gente tem que ter a sensibilidade de conseguir perceber até onde você está indo, até onde está agradando, até onde não está agradando. Então, quando você vê uma pessoa que está te ouvindo e ela está acenando com a cabeça, ela está concordando com o que você está falando, está conectado. Mas quando você vê uma pessoa que ela sai do assunto, né? Ela se desconecta, ela pega um celular, ou ela cruza os braços, ou ela fica olhando, conversando com alguém Uhum, que está do lado. Então, são maneiras diferentes de perceber como a comunicação está sendo transmitida, né? E isso é sim. muito interessante, porque a gente aprende, quando a gente estuda os conceitos da palestra, as técnicas de palco, você percebe que você não pode ficar mais que 7 a 8 minutos sem ter uma virada, uma mudança de estado, Uhum. porque a concentração se perde depois desse tempo. Sim. Imagina então como fazer isso no digital. Tu já teve alguma experiência de dar palestra no digital? Ou até mesmo, eu tive uma oportunidade de dar uma palestra online e eu pedi para que abrissem as câmeras. Sim, Só que não adianta, não é todo mundo que vai abrir a câmera, né? é. Eles, não, eu tô aqui em casa, minha mulher tá ali cozinhando, alguma coisa assim. Como que é a tua experiência com palestra digital ou aulas Sim. online? Tu tem alguma coisa que tu consiga, o que que tu poderia fazer para atrair a atenção e fazer as quebras de estado? E sabe que isso é realmente um desafio, porque no período da pandemia, aconteceu muito. A gente Uhum, tinha que dar aula no digital, né? E era uma época que estava todo mundo aprendendo junto, todo mundo tentando entender como que eu vou fazer uma aula agora com 20 alunos no digital. E manter a concentração desse pessoal durante 3 horas, 4 horas de aula. Então bastante. era um grande desafio. E o grande desafio que eu percebi também que as pessoas não estão acostumadas com a câmera. Muita gente não está Uhum, acostumada com a câmera.
O simples fato de abrir a câmera para poder ver é um bloqueio. Tem pessoas que têm bloqueio com isso. E tem pessoas que elas não abrem, muitas vezes, pela própria situação econômica e financeira dela. Às vezes ela vive num Olha que lugar. interessante, como assim? Ela tem pessoas que vivem, por exemplo, em casas muito humildes, com um mobiliário muito simples, e aí muita gente tem até vergonha de abrir a câmera para mostrar para as outras pessoas aonde que ela vive. Eu, eu, eu posso te falar com propriedade porque eu tive relatos de alunos que eram assim muito carentes e que não queriam abrir as câmeras justamente para não expor a privacidade delas ali, o convívio familiar. Nossa, é curioso porque tem a questão do cenário, né? De não mostrar uma realidade Sim, que ela não quer mostrar. sim, E ter essa liberdade, essa autonomia, essa escolha, não, peraí, eu não quero mostrar, então eu vou deixar, eu tenho vergonha, a pessoa isso, tem o direito de sentir essa vergonha. Mas até como a Eva comentou, né? Esse é o desafio de todos que desejam reter a atenção da audiência por aqui. É muito verdade, difícil ter a atenção e reter no sim, digital, porque a gente também está disputando a atenção com milhares e centenas de pessoas. Eu até é tenho verdade, comentado muito aqui no digital, aqui no Instagram principalmente, que agora é a primeira vez na história da humanidade que muitos estão falando para muitos. E a sim, gente está aqui, e eu até brinquei, outro dia você vai ter que ficar fazendo dancinha, o que a gente tem que fazer para chamar a atenção e conseguir transmitir a nossa mensagem, né? E então, no teu caso, que a gente tem uma história, uma parte dela parecida, que é o que? A gente tem a experiência de palco, a gente tem a experiência de sala de aula, a gente tem a experiência do não ter medo de falar em público, que ainda é sim, um dos maiores medos da população. sim, Né? E eu até ouso dizer que o medo de falar em público, ele se tornou também esse receio de se expor no digital, de travar no digital, porque eu já conheci pessoas que davam aula no presencial que não conseguem abrir uma câmera. E aqueles que tinham, às vezes, o medo de falar em público, conseguem falar com uma câmera normalmente. sim. Então, olha quantos desafios, né, a gente tem. Deixa eu até ver, o Renato colocou aqui, Eu estava por vezes lendo até aqui o pode que o Renato faltar falou, até por vezes até pode faltar a educação digital, até porque hoje exato, em dia é possível criar o filtro de fundo para evitar essa questão do local que está presente. sim, Mas isso só já ocorreu comigo também. É verdade, a gente não é. pensa Então, nesse cenário, né? De como que é é outro essa desafio, é situação. mais um desafio, porque muita gente não tem habilidade técnica para saber resolver um determinado problema, né? Eu mesmo, que eu sou um especialista agora, estou impactado com esse negócio de não conseguir poder ver você, então eu não sei Pois se foi alguma configuração aqui ou se não. Eu acredito que não, não sei se é algum delay aqui do próprio Instagram, eu não consegui entender ainda por que isso. Então imagina, a gente que tem um pouquinho de conhecimento técnico a mais que as sim. outras pessoas, essas pessoas têm muitas limitações com relação à tecnologia. Só que tem um negócio que você falou aí que eu achei muito interessante, que é o seguinte: hoje em dia todo mundo, tendo um celular na mão, todo mundo tem voz, né? Coisa que Uhum. antigamente não acontecia. Antigamente a gente ficava limitado a canais de televisão abertos ou fechados e a gente era só um espectador. Hoje a gente tem voz ativa. Hoje a gente abre uma câmera e a gente consegue falar para, às vezes, centenas de pessoas, né? Uhum. Então isso é muito bom também. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando de que precisam aprender mais sobre esse assunto. Aprender a se Sim. comunicar melhor, aprender a usar o digital, né? E o incentivo que as pessoas façam isso. Uma coisa que eu tenho sentido e visto também em eventos de marketing digital, de negócios, de modelos de negócio, que até foi um evento que eu fui muito grande no final do ano passado, que eles defendem a ideia de que 2024, 2025, ele vai ser um mundo híbrido, onde os eventos presenciais vão ganhar cada vez mais força, só que o Uhum, digital na mesma proporção.
Na tua experiência, aquilo que tu viu, porque a gente está bem longe, né? Eu tô aqui em Sim. Florianópolis e tu Eu mora tô, onde mesmo? eu tô em Palmas, no É, Tocantins. então, né? A gente está assim, praticamente oposto. Exato. Aí, tu sente que essa tendência é a mesma? Eu acredito que sim, sabe, Martina? Porque vamos entender que a internet está popularizando cada vez mais essa possibilidade da gente poder estar perto, mesmo estando longe, né? Uhum, Pessoas que muitas vezes não conseguiriam participar de um grande evento, não teriam a possibilidade, seja financeira, seja geográfica, e hoje elas têm, elas podem participar dos eventos online de uhum. forma não presencial, né? E isso é muito bom, porque a gente está popularizando cada vez mais o conhecimento. E pensando em tudo isso, né, nesses desafios, que eu acredito que hoje realmente o maior desafio é essa atenção e retenção. A acessibilidade todos têm, né? Ok, todos estão acessíveis, mas como é que a gente tem a atenção e a retenção num mundo tipo que é tão diferente a oratória presencial e a oratória digital? O que que tu, se tu tivesse alguma dica para dar, que dica que tu daria? Com relação ao presencial e ao digital, Os dois, né? Porque a gente vê, a gente consegue perceber a diferença, né? Como a gente se aperfeiçoa constantemente em relação a palestras presenciais, mas a gente sim. também está no digital e a gente acaba tendo assim, ok, mas o que que eu posso fazer? Porque tem uma diferença do presencial para o digital, mas o que que tu faz, o que que tu faria? Eu acho que para as pessoas que querem começar, a primeira coisa é estudar, se aprimorar mais nesses conceitos, né? Entender exatamente como que funciona a comunicação de modo geral. Eu acho que pessoas como você são pessoas capacitadas para dar esse tipo de treinamento, então procurem a Martina aí, que ela pode dar uma orientação bem legal a respeito da comunicação de modo geral. E assim, eu acompanho os teus vídeos e uma coisa que é latente, né? E a gente fala isso o tempo todo, é prática. É sentar na frente de um celular, sentar na frente de uma câmera e praticar, mesmo que isso não vá ao ar, mesmo que você não coloque isso na internet, mas faça uma gravação, depois assista essa gravação e comece a olhar isso com um olhar mais crítico, né? Observe quais são os vícios de linguagem que você tem. Uhum. Eu mesmo tenho alguns, né? E eu tenho hora que eu tenho que ficar me policiando o tal do né? Então, vícios de linguagem, coisas que a gente precisa controlar e melhorar. Mas isso acontece com a prática. A gente vai buscando cada vez mais esses conhecimentos, né? Vai se aprimorando, vai trabalhando os conceitos. E, e aí, quem tem essa vontade, mete a cara aí. Vamos fazer. Sim, Porque a sim. internet tem espaço para todo mundo. É um espaço livre. Então, eu acho que cada pessoa tem, dentro do seu universo, do seu mundo, tem muita coisa legal que pode compartilhar com as outras pessoas. Cara, a gente vê tanta coisa bacana na internet, a gente vê tanta coisa legal que a gente aprende que sai do nosso cotidiano, né? Às vezes uma pessoa que está Uhum. lá na roça, lá no meio do campo, te ensina uma coisa a respeito de um vegetal, a respeito de algum cultivo, É. alguma coisa que é muito interessante. Então, o espaço está aí para todo mundo usar. Ele está muito rico e é muito de também de escolha. A gente escolhe Sim, aquilo. Hoje, assim, o que que eu quero aprender mais? sim, Tem alguém me ensinando, né? Então, é só uma. Olha, a pergunta do Renato eu achei interessante aqui, ó. Seguindo nessa linha, vocês acham que é uma tendência também do presencial ser high ticket para o mesmo evento? Com certeza. Inclusive, a própria nossa professora aqui, a Tati De Angelo, ela tem um curso que é um inspiratório online, que é um curso de oratória e comunicação, e ela tem o inspiratório presencial. O presencial. online tem um valor X e o presencial ele deve ter mais de 10 vezes esse valor. Assim, falando bem direto e bem É, franca, o presencial está em torno de R$ 8.000 no final de semana. é, Então, é um ticket é, alto, exatamente. né? É um E ticket o alto. online é 497.
E ela diz que é o Exatamente. mesmo curso, só que um está no online e o outro está no presencial. E o Sim. presencial, ele tem realmente um custo, um valor agregado muito alto, e outros profissionais no meio estão seguindo a mesma tendência. Então, outro dia eu ouvi um profissional aqui mesmo de Florianópolis que ele se questiona assim, por que os grandes players estão fazendo eventos presenciais? E tem um evento presencial desses grandes que é R$ 200.000 no final de semana, É, né? Então, é, sim, é uma grande tendência, já não é nem tendência, já é a atualidade, eles já estão fazendo isso. A gente que está um pouco por fora, porque eu não tenho acesso a um curso final de semana de 200 mil, né? é, Não tenho acesso a isso, nem tenho bagagem de negócio para chegar num evento desse, ainda tem que caminhar um pouco é, mais. Mas que é ter a atenção, tem desafio de falar, seja no presencial, no público ali, no tete a tete, no cara a cara, ou aham, mesmo no digital, para abrir uma câmera e ficar, então, o que eu falo? Ou não gosta do que vê, não gosta sim. do cenário que tem, se cobra demais disso, é técnica e treino, né? É, e tem mercado para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Seja para o high ticket, seja para o low Uhum, ticket. Então, para todos os bolsos, para todas as tribos, vamos falar assim, né? E cada um vai se encontrar dentro da sua tribo, que acha mais uhum, interessante, uhum. né? E sem querer puxar logo para minha sardinha, que nem eu digo, mas de qualquer maneira, né, hoje, quando nós estamos numa rede social, a gente já está se comunicando, né? E tem Sim, pessoas que não têm a menor noção do que estão transmitindo com aquilo, com as fotos que postam, com os vídeos que postam, não tem a menor noção dessa, o que eu estou comunicando, né? Inclusive, eu tive um aluno em 2019, que era de São Paulo, então ele queria trabalhar essa parte de comunicação, ele tinha uma agência de marketing, inclusive, e eu falei para eles, olha, tem coisas que talvez eu fale daquilo que eu estou vendo, daquilo que você está comunicando na sua rede social, que talvez você não goste. Você quer ouvir? Eu dei ainda a sim, opção. Ele, não, claro, pode falar. Assim, é o que tu está me transmitindo na tua rede social, que tu é um playboyzinho de balada. Porque só tem foto tua em festa com o copo na mão. É isso que tu quer transmitir? Ele não é exato, isso que eu quero. Eu disse, então, olha o que você está postando. Nossa, eu não tinha pensado, exatamente. né? É Então muito, é assim, desafiador. para quem já tem um pouquinho de noção assim de comunicação, que já consegue perceber essas nuances, para a gente fica muito claro, né? Só que para algumas Uhum. pessoas, às vezes elas não têm esse insight, mas o subliminar também fala. Porque Oh, quando você diz que a pessoa está transmitindo que é um playboyzinho de balada, ele mesmo não tinha essa percepção, ou de repente até tinha, não sei, mas as pessoas que estavam seguindo o Instagram dele, né, uhum. indiretamente, sem ninguém falar isso, provavelmente também tiveram essa mesma percepção. Sim, sim. Como o Renato, o comentário do Renato foi bem pertinente. Hoje, para te conhecer, a pessoa pergunta qual que é o teu arroba, Exatamente, né? exatamente. O Instagram, ele está sendo uma extensão de nós mesmos, né? Aham, De conhecer essa pessoa aqui, não, se eu quero conhecer melhor ela, deixa eu dar uma olhadinha lá no Instagram. Que claro. curioso isso, né? Como o ser humano é um ser que a gente tem que estar constantemente se estudando. E as pessoas têm que tomar um certo cuidado com a incoerência das coisas, porque eu já vi muito isso. Lá no LinkedIn é uma coisa, no Instagram é outra, aí vai lá no TikTok é outra, Eita, e está comunicando, parece que é três em um. tá comunicando coisas diferentes. Tudo bem que são ambientes diferentes, eu até entendo que a gente precisa se vestir para a ocasião, a roupa certa para o lugar certo. Mas assim, é, a gente percebe certas incoerências, né? De pessoas que Sim. vão, de repente, já aconteceu comigo. Eu quero te oferecer um curso para você ter mais engajamento no Instagram. Aí você vai ver o Instagram da pessoa, ela tá com 1.000 seguidores. Aham, sim. E ela tá me oferecendo uma coisa que nem ela consegue fazer.
Mas tem uma coisa agora que curioso, saindo até um pouco dessa questão é que na verdade entra no desafio também da comunicação, principalmente aqui no digital, que esse número de seguidores, ele certifica competência e capacitação? Por que Claro que eu que não. questiono isso? Eu vi uma história ontem de um professor de musculação que ele ensinava a filosofia da musculação no Uhum, trabalho dele, sim. resgatando equipamentos antigos, até mesmo para estudar o processo da evolução do esporte de musculação. Só que ele não é uma pessoa de rede social. Sim. Houve um evento na área e ele não foi selecionado para participar do evento e ser um dos palestrantes, porque ele só tinha Aham. 8 mil seguidores e um outro que tinha 30 mil, mas tinha menos capacidade técnica do que ele, foi escolhido porque ele tinha não sei quantos mil a mais. Sim, Né? Então, sim, não. isso Não foi coloca nesse também numa sentido que situação. eu. Não foi nesse sentido que eu quis dizer, não. Claro que às vezes a gente tem pessoas aqui na internet que tem, sei lá, 50, 60, 70 mil seguidores e não conseguem produzir nada com aquilo, né? São pessoas Uhum, que estão ali, têm seguidores porque fazem gracinha, porque se divertem, e tá tudo bem, eu não estou criticando isso. O meu questionamento é quando a pessoa te oferece um produto e nem ela mesmo consegue provar que é bom. Do tipo assim, você vai fazer um tratamento dentário, odontológico, e você chega lá e a dentista que vai te atender tem os dentes muito ruins, muito feios, mal cuidados. sim. Então, tem uma incoerência aí que a gente precisa tomar cuidado. Tanto se acontece no presencial, acontece também no digital, né? Uhum, A gente percebe muito que a incoerência ocorre dentro de determinadas redes sociais. Num lugar a pessoa quer ser muito técnica, muito boa e tudo mais, mas na outra rede ela não consegue transmitir nada, ela não tem relevância. é. Você olha conteúdo fraco, Sim. Até o né? Renato comentou aqui, né? Hoje é quase uma moeda de valor. Já ocorreu comigo a mesma situação. Principalmente a gente que é ali da década, início da década de 80, década de 70, que a gente não nasceu com o digital, que a gente não nasceu com o telefone na mão, a relação era Uhum. outra com a comunicação, com essa É, exposição, com a capacitação. Era muito mais ali o currículo, qual que é o teu estudo, o que que tu fez, onde é que tu se formou, quais as sim, tuas especializações, realmente, de fato, a capacitação do que número de seguidor. é, Né? Então, é isso é verdade. algo que eu venho vendo, que eu já fui questionada, inclusive no PPG Experience, eu fui questionada sobre isso. Né, de ser professora de oratória e comunicação, 17 anos atuando na área da comunicação, com formações na área, né, na fonoaudiologia, na moda, programação, neurolinguística, e uma mulher olhou meu número de seguidores e fez aquela cara assim de paisagem, Pois é. tipo, né? E olha que curioso, tinha uma moça que estava sentada do meu lado, em que ela tinha mais de 500 mil seguidores. Só que quando ela me passou o Instagram dela, eu não vi o número de seguidores dela. Eu olho a foto, eu não olho o Uhum. número. E eu Sim, continuei conversando com ela normal, e no dia seguinte ela me chamou e ela comentou disse, olha, de todas as pessoas com quem eu conversei aqui, que eu cruzei aqui no evento, tu foi a única que continuou me tratando normal depois de ter visto o meu Instagram. Daí eu, como assim? Não entendi, né? Daí, que quando as pessoas viam o número de seguidores que eu tinha, começavam a me tratar diferente. Daí eu disse, eu não vi o número de seguidores que tu tem. Dela, tu não viu? Não, eu olho a foto, não olho o número. Da hora que eu fui ver, olha eu, que caramba, interessante. que é isso, meu poucos mil seguidores? Eu, agora eu vou te tratar diferente, então, calma aí. Ainda tirei um sarro assim com ela, Uhum. brinquei. Porque por mais que ela tivesse mais de 500 mil seguidores, ela entrou num platô que ela não vendia mais nada, ela não fazia mais nada e ela não sabia mais o que fazer. Eu tenho esse povo todo aqui, E mas agora? chegou num momento que todo mundo se tornou desqualificado para aquilo que eu quero fazer. Então, meio que ela Exatamente. tinha voltado para estaca zero. Né? Uhum. Então, a Faz todo gente acabou sentido isso. virando, mexendo, indo para esse lado, né, Mas faz parte da desse comunicação caso, também, né? né? Exatamente.
Infelizmente, Martina, a gente está vivendo esse mundo aí de que se você, para provar que você tem autoridade, você tem que ter um monte de seguidores. É, Só que assim, eu concordo com você. Nós somos de uma época que a gente foi se adaptando à evolução tecnológica. A gente não é um nativo, né, tecnológico. A gente não nasceu com essa era, com essa tecnologia toda. Então a gente foi se adaptando. Mas sim. assim, o fato de eu ter 1.000, 2.000, 3.000 ou 50.000 faz muito mais sentido com aquilo que eu transmito, com a comunicação que eu tenho com relação a essas pessoas. Porque tem Uhum. gente, como eu volto a falar, tem gente que tem um monte de seguidores, mas não transmite nada, não te agrega nada, não te traz conhecimento nenhum, né? E tem gente que segue, tem gente que curte. Por quê? Porque de alguma maneira essas pessoas estão se comunicando, estão se conectando com esse Sim. público. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que cada um tem a sua tribo aí, cada um vai seguir com as pessoas que se conectam mais, né? Uhum. Uhum. Sim, sim. E daí que vem esse grande desafio que é essa conseguir essa conexão e até essa criação dessa tribo naquilo que a gente Uhum. faz, É. né? Uma das coisas que, entre aspas, eu sofro é a relação de eu não tenho o estereótipo de uma professora de oratória. E até hoje, se tu colocar no Google, professora de oratória, vão aparecer homens mais velhos de terno. Então eu tenho aquela sensação como se eu tenho que estar o tempo todo provando que eu sou essa profissional, porque no inconsciente das pessoas falou, professor de oratória, vem aquela, eu vejo assim, tipo, pelo próprio Google, né? O Google que é o Google, mostra apenas homens de terno. Sim, Quem sou eu? é, exatamente. Então Faz parte. são os desafios que a gente tem, né? Que é esse grande desafio principal, digital e presencial. O Uhum. digital, a gente não tem a principal informação, a maior porção da informação da comunicação, que é o não verbal. Inclusive, Aham. sério, eu tô assim, até agora ainda inconformada que tu não tá conseguindo me ver. E Não, acho que até o Renato tá tudo bem. comentou ali antes, que você acha que foi premeditado aqui do Instagram, que viu lá sobre o tema que a É. gente falar e cortou. A gente tem que descobrir o que aconteceu para tu não estar conseguindo me ver. Ah, tu pode ter Mas, certeza que amanhã eu vou atrás disso, sem falta. Vou tentar entender o que que acontece quando fica a tela preta assim. Aí, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, que a questão da comunicação é muito relativa para quem a gente consegue atingir. Eu vou te dar um uhum, exemplo que acontece comigo. Eu tenho no meu YouTube, eu tenho um canal no YouTube que semanalmente eu coloco vídeos lá falando sobre inovações tecnológicas, sobre produtividade, que é uma área que eu atuo também. Então, eu estou sempre postando coisas que levem as pessoas a adquirir algum tipo de conhecimento. E uhum, aí eu fiz um vídeo lá no meu canal falando sobre um ionizador, um negócio para piscina que eu fiz. A maioria dos meus vídeos, olha, eu tenho no YouTube eu tenho 3.300 seguidores só. Meu YouTube é uhum, bem pequenininho, né? Perto dos grandes que a gente vê aí, que tem 100, 200, 300 mil, eu não sou nada. Só que alguns vídeos meus têm 30.000 visualizações, 40.000 olha só. visualizações. Então, quer dizer, mesmo sendo pequeno, mesmo tendo um canal pequeno, eu consegui atingir tanta gente que eu nem imaginava, né? E É, as pessoas entram em contato comigo, mandam mensagens lá nos comentários, né? Elogiando, falando, olha, parabéns, muito legal o seu projeto, continua assim. Então, palavras de incentivo. Isso também é uma comunicação muito legal, porque mesmo eu não tendo a interação direta com uhum, as pessoas me dando esse feedback nos comentários, eu estou me comunicando com elas e eu não deixo ninguém sem resposta.
todas as pessoas que me mandam mensagens, seja em qual canal for, seja no Instagram, seja no YouTube, até no TikTok, eu tô postando umas coisas lá, seguindo a mesma linha de raciocínio minha, e eu não deixo ninguém sem resposta, porque faz parte da comunicação, né? Faz Uhum. parte do digital. Você Porque ter que dar um retorno para as pessoas. e também, no fim das contas, o que a gente quer é se comunicar. Sim, Está colocando lá, seja uma dica, seja uma informação, aqui mesmo, eu com essa intenção e pretensão de passar mais dicas, mais informações sobre oratória e comunicação presencial e digital, eu quero o aham, retorno, eu espero o retorno e fico feliz quando eu recebo, seja ele qual for, e quero responder, porque é justamente a sim, troca que eu trabalho, falo de comunicação, né? E você com o teu trabalho está divulgando, está contribuindo, né? Tem gente que está gostando, pô, que legal! Então, é o gostoso da comunicação do digital é tu receber uma mensagem sim, e ir lá responder. Ali está tendo realmente, de fato, a troca. Então, sim. pessoas respondam. É, Quando teve um. E eu vou lembrando de algumas coisas, eu sou muito das histórias, né? Eu tinha um aham, outro canal que ele se chamava Francamente Mente Franca. Nossa, mas eu vinha falava de uns assuntos que eu tinha esse canal com meu ex-namorado e a gente acabou se tornando muito amigo no aham, meio do processo. aham, Então teve gente que viu, só que ninguém comentava nada. E era só vídeos. E era muito espontâneo os vídeos. Ok, daí a gente, olha, não tá dando nada, ninguém tá respondendo, então acho que não tá muito interessante, vamos parar. Ok, a aham. gente parou. Deu um tempo depois, uma menina na rua me reconheceu. Ai, tu não é do Francamente Mente Franca. Eu fiquei assim, com o olho arregalado. Eu sou, tipo, nunca tinha sido reconhecida na rua. Como assim? O perfil pequeno. Cara, eu adorava o que vocês falavam. Eu até concordava com um monte de coisa. Que bacana trazer essas coisas de ser franco numa relação, que não sei o quê. Por que que vocês pararam? Você parou porque ninguém nunca comentou nada. Por que que tu não comentava? É, Ai, é é, verdade, eu nunca comentei. Então, assim, o que que acontece? A pessoa que está aqui, seja lá qual for, querendo trazer uma ideia, um conceito, um aham, trabalho, né, algo que vá contribuir, mas não tem retorno nenhum, isso deixa sim. muito frustrante e desanimador. Tu já É. deve ter sentido isso também. Tem uma frase que expressa bem isso, né? Ninguém sabe o que calado quer. Então, Opa, se às aliado vezes as pessoas. também? Hã? É aliado também? Ninguém sabe o que calado quer. Não, eu tô Que dizendo é que assim, você também é um aliado. eu sou porque eu preciso ter esse retorno das pessoas, né? Eu preciso Sim, saber o que as pessoas estão achando do meu trabalho. E exato. assim, e, e as pessoas, elas muitas vezes gostam do que você faz, mas elas não se manifestam. E aí a gente E a tem gente, que isso desanima, entender que né? tá bom. É. Você sabe que, como professor de sala de aula presencial, às vezes, e você vai, provavelmente você já deve ter passado por isso também, porque você é do presencial, já aconteceu contigo a seguinte situação: você se desdobrou na sala de aula, você deu o seu melhor e você acha que a sua aula naquele dia foi uma porcaria. Uhum. E eu saí, às vezes, muito frustrado da sala de aula, e aí eu falei assim: quer saber? Eu vou começar a fazer votações aqui. Então eu fiz uma cédula de votação chamada de Uhum. humorômetro, onde Ah, tinha três carinhas, uma carinha feliz, uma carinha indiferente e uma carinha triste. E naqueles dias que eu tinha uma aula assim que eu achava que não tinha sido muito bom, eu pedia para os alunos votarem e colocarem numa urna lá na porta na hora de ir embora. E assim, eu me surpreendia cada vez que isso acontecia. Por quê? Tinha dias que eu achava que a minha aula tinha sido uma porcaria e uhum. todo mundo tinha saído satisfeito, muito feliz. E tinha dias que eu tinha achado que a minha aula tinha sido o máximo, que eu Olha que eu só. estava assim arrasando. E um monte de gente tinha colocado lá que estava indiferente ou não tinha gostado da aula. Para tu ver como Então, é também a percepção da comunicação. A gente às vezes acha que está comunicando alguma coisa, por mais que a gente tenha essa experiência,
E o Sim, ponto, né, existe aí o percentual do ponto de vista do outro. Então eu também quero saber, será claro. que as pessoas estão gostando? Será que não? Daí tem que ir lá e um a um, às vezes eu vou e pergunto, né? Principalmente para os mais conhecidos e mais próximos, eu Aham, pergunto, tá gostando? Não tá? E essa semana eu fiz isso num grupo aqui de Florianópolis, e teve gente que falou, ah, o teu perfil ali, o teu feed, quando a gente abre, só tem muito a tua cara, né? Tem que ter, acho aham, que de repente umas outras artes, alguma coisa assim. Eu disse, olha o que, que eu estou comunicando, né? Então, eu disse só muito eu, tá certo? Vou lá e vou aham, mudar. E eu não tinha percebido isso. aham, Então, é importante a gente também se abrir para essa troca. O que você está achando? Só que tem que fazer, né? Se eu não estivesse claro. fazendo, ninguém fazendo, não ia ter nem o que perguntar. Deixa eu ver até o que E, o e Renato comentou. Volta francamente, mente franca. Olha que é desafiador, porque quando a gente era muito espontâneo, assim, francamente, mente franca, era simplesmente estava conversando algum assunto que talvez às vezes polêmico e até desafiador, e eu simplesmente vamos aham, abrir a câmera, vamos. A gente abria a câmera e fazia lives, fazia essas coisas assim. O que mais que ele comentou aqui? O CTA hoje é importante até para lembrar desse ponto, né? com Qual ponto certeza. exatamente, né? Porque um dos principais pontos que eu gostei que tu trouxe aqui é ninguém sabe o que calado quer. Aí eu digo, Sim, o sonho grande, ele só é grande quando a gente também comunica aquilo que a gente quer. O claro, Walt Disney jamais teria construído a Disneylandia se ele não tivesse falado, comunicado, convencido e persuadido outras pessoas. A mesma claro, coisa com o Steve Jobs. Ele não teria conseguido construir os computadores domésticos se ele não tivesse conversado, comunicado e persistido. Então, tudo, no fim das contas, gira em torno da comunicação. da comunicação. E hoje, É, digital e presencial. sim, sim. Não dá para viver mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje sem se comunicar do jeito certo, sem se expressar, sem expor opiniões. Vamos ser criticados algumas vezes? Vamos, paciência. É aquilo que eu falo, Uhum, né? Vai ter gente que vai gostar muito de você, vai ter gente que vai odiar e tá tudo bem, e cada um segue seu caminho, né? Esses dias eu sim. tava assistindo uma live de uma menina que ela toca violão lá e ela mora em Natal, se não me engano, é Rio Grande do Norte. E aí chegou uma hora que eu acho que ela quis fazer uma terapia de grupo, porque ela começou a chorar no meio da live. E ela falou assim: Eu não sei mais o que que eu faço, se eu danço, se eu canto, se eu toco. Olha. Aí eu falei assim: faz aquilo que você gosta, né? Uhum, Porque só não adianta você faz. querer, só faz. Não adianta você querer agradar as pessoas porque tá na modinha. Ah, então tem gente ganhando dinheiro com isso, então eu vou por esse caminho. Só que aí você vai fazer uma coisa que não te dá prazer, que você se insatisfaz com aquilo, e você vai procurar uma tribo que não é a sua, né? Então, Uhum, a comunicação é muito isso, é você encontrar um nicho, encontrar pessoas que são afins daquilo que você faz, né? Que têm afinidades com o mesmo conceito. E aí, até ela leu o comentário e ela falou assim, realmente, eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu gosto muito de tocar a gaita de boca. Eu falei, então toca a gaita de boca e vai ser feliz, pronto. né? Uhum. Eu tenho muito da espontaneidade, né? Às vezes estou aqui lendo, estou estudando, gosto muito de ler, e abrir a câmera, nossa, eu tive uma ideia que deixa eu falar isso aqui. Sim, Só que às vezes eu estou toda descabelada, com o cabelo preso, às vezes até de pijama, coisa assim. E daí eu me cobrava muito, porque como eu falo também da importância da imagem, porque a imagem ela comunica, eu fico assim, nossa, mas eu falo da imagem, não posso aparecer com a imagem assim. Então eu tenho que aparecer sempre com o cabelo escovado em dia, tenho que aparecer sempre maquiada, tenho que aparecer sempre assim, mas eu não sou essa pessoa, né? Eu sou aquela sim. pessoa mais natural mesmo. Aham. E eu sei todo o conceito. O dia que eu for por cima do palco, eu digo que eu não tenho roupa para palco, eu tenho figurino para palco. Então, Sim, realmente, quando eu vou presencial, eu monto no meu figurino. Então, porque eu tenho conhecimento da técnica. Então, eu deixava de fazer um monte de coisa, porque, não, mas daí, poxa, eu falo demais, será que eu estou sendo tão incoerente? E eu ficava me cobrando dessa coerência. Hoje, por um lado, você sabe uma coisa? Esse é o meu dia a dia, né? Isso aqui sou aham. eu, né? Então, eu uso a imagem sim a meu favor, mas eu uso com consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando, né? Então, trazer a
naturalidade. Eu não sou daquela consultora de imagem que tu vai ver combinando verde com rosa, Aham. né? Então tem algumas coisas assim também de trazer a autenticidade de cada Claro, um. Então faz, né? Deixa eu ver o comentário exato. aqui do Renato. Facilita bastante no presencial que você vê o público que você está falando. Até É, entender o que o nosso público quer ouvir ou prefere ouvir, demora um pouco. Sim, a gente não sabe, né? Tem vezes que eu vou lá e acabo perguntando para as pessoas: Oi, tudo bem? Eu vi que você é um novo seguidor aqui, seja muito bem-vindo. Esse é um perfil profissional sobre oratório e comunicação. O que eu posso te ajudar e te servir? Tem gente que perfeito. nunca me responde, tem Aham. gente que deixa de me seguir e tem gente que responde. Já vai E querer me vender pronto. coisa. É, também não, eu só quero saber, eu quero me Sim, comunicar, sim. né? Então eu quero Aham, conversar. claro. Ai, Renato que estava falando aqui. Wagner, muito bom, muito bacana conversar contigo. Ficaria aqui até mais tempo fazendo essa troca, porque é relação de comunicação, tu tem bastante experiência, traz muito a experiência da sala de aula. Querendo ou não, a gente está no mesmo caminho de palestras, que é Aham, desafiador também, né? sim. E estando aqui no digital, a gente poder ter essa troca mesmo estando tão distantes. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. Eu estou disponível sempre que você quiser fazer outras lives. Você viu que foi muito leve, muito suave. Aí a gente já está com 1 hora de live e o assunto vai fluindo, né? A gente tem Vai, muita história para contar e para contribuir. com Então, certeza. sempre que quiser, pode me chamar aí. Quem sabe a gente faça Ah, então outros tá. projetos juntos aí. Ah, com certeza. Bom, já que ficou essa falha na comunicação porque você não está me vendo, a gente vai marcar outra só para ficar testando o que que aconteceu. Combinado. Agora eu quero saber o que que aconteceu, né? Porque Tá joia. ficou agora esse preto aí, não, gente, tem que ter essa troca aí. Muito obrigada, pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes, mesmo porque eu não gosto de falar sozinha, né? Eu gosto de Sim. conversar, eu gosto de ter troca. Isso aqui é um canal de oratório e comunicação, então a ideia realmente é sempre ter essas trocas ricas. Muito obrigada pela tua presença e o que puder contar comigo também, estou aqui. Obrigado. Da mesma forma aí, pode contar comigo, tá bom? Forte abraço. Fechou, obrigada, boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. tchau.